Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aí na nossa aula de redes, hoje a gente vai fazer um exercício sobre redes ramificadas, tá? Eu vou resolver ele aqui pelo Excel, tá? Então, quem quiser ir acompanhando e fazendo a própria planilha, acho que fica legal, né? Mas quem não quiser também, essa planilha aqui que eu vou fazer vai estar disponibilizada depois, beleza? Então, aqui eu tenho a descrição do meu exercício, né? Ele fala o seguinte, que a rede aqui apresentada na figura ao lado tem as seguintes características, né? Os trechos BC, CE, EF, CD e EG têm uma vazão em marcha de 0,01 litros por segundo por metro, né? Ele fala também que os pontos D, F e G, que são esses aqui das extremidades, tá? São pontas secas, né? Então não tenho saída de água nenhuma nessas extremidades. Ele dá a tabelinha aqui com as cotas do terreno para a gente, tá? E ele pede que a gente dimensione essa rede, né, tanto em termos de diâmetro quanto do nível de reservatório aqui, para que a carga de pressão dinâmica seja no mínimo de 12 metros de coluna de água, tá? E ele fala que o material das tubulações tem um coeficiente de Hazen-Williams de 130. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o passo a passo que a gente viu na aula passada, tá? Então eu colei o roteiro aqui que a gente tem que seguir, tá? E a gente vai fazer cada um desses passos aí descritos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é identificar os trechos, tá? Normalmente a gente faz do ponto mais afastado da rede para o ponto mais afastado do reservatório até o reservatório, né? Para facilitar aí o cálculo, o entendimento de como que a gente faz o cálculo das vazões de montante e de jusante, tá? E eu particularmente gosto de chamar o trecho, né, do número, né, ou letra aqui no caso, do nó de montante e a letra do nó de jusante, tá? Então, o nosso trecho mais aqui eu já coloquei, né? O nosso trecho mais afastado seria esse aqui, EG, né, o nó de montante E, jusante G. Depois o trecho EF, CE, CD, BC e AB. Tá? Então, cada um segue uma forma aí para fazer a nomenclatura dos trechos. Bom, o segundo ponto que a gente tem que fazer é coletar aqui o comprimento de todos os trechos. Se a gente tivesse numa planta topográfica, né, a gente tinha que tirar por escala, mas aqui no caso ele já dá o comprimento na figura de todos os trechos para a gente. Tá? Então vou completar aqui a tabela. Trecho IG 40, EF 60, CE 70, CD 50, BC 50 também, e o primeiro 65. Bom, ok. Agora, no terceiro passo, a gente precisa calcular a vazão de jusante em cada trecho, tá? Que é a somatória das vazões de montante dos trechos subsequentes, tá? Então, se a gente pensar aqui no nosso trecho EG, a vazão de jusante é o que está saindo de G. Como ele disse para a gente que é uma ponta seca, né? Esse valor aqui de jusante é zero. Tá? No trecho EF é a mesma coisa, né? Ele fala que o nosso ponto F aqui também é uma ponta seca, então a vazão de jusante aqui também é igual a zero. Bom, no trecho CE, o que está saindo aqui do nosso ponto E? É o que está abastecendo esse trecho, né? Lembrando que ele não tem uma saída no ponto F, mas ele tem uma distribuição em marcha ao longo do trecho. E a mesma coisa aqui nesse outro trecho EG, tá? Então, o que está saindo do ponto E é o que vai para distribuir em marcha nesse trecho e nesse trecho, tá? Então, o que sai aqui, a jusante do trecho CE, é igual ao valor de montante aqui do trecho EF mais do trecho EG. A gente ainda não tem esses valores, né? Fica ali igual a zero por enquanto. Bom, o trecho CD, de novo, né, é uma ponta seca aqui em D, tá?
Então, o valor de jusante dele é igual a zero. O nosso trecho BC, então, o que sai aqui desse ponto C? Tá? É o que abastece tanto o trecho CE, EF e EG, né? Ou então, o que entra aqui no ponto C, né? E também o que passa aqui pelo trecho CD, tá? Então, vai ser igual a vazão de montante do trecho CD mais a vazão de montante do trecho CE. E a vazão aqui no trecho AB é a mesma coisa, né? Ele vai ser só aqui, no caso, a vazão de montante do trecho BC, tá? Que vai ter uma adição aqui da vazão em marcha desse trecho, além de todo o consumo aqui, né? Então, esse primeiro trecho aqui, né? Ele vai ser, a vazão dele é igual a toda a demanda da nossa rede. Bom, então a gente está aqui no passo 3, né? No passo 4, a gente vai calcular a vazão em marcha, né? Se houver em cada um dos trechos, tá? Então, ele fala que o trecho BC, CE, EF, CD e EG tem vazão em marcha, tá? E ela é igual a 0,01 litros por segundo por metro, tá? Então, a vazão em marcha, né? A gente vai calcular o quanto de água está passando em marcha aqui, ela vai ser esse valor unitário aí, 0,01 vezes o comprimento do trecho, tá? Isso para todos os nossos trechos, né? E aqui no trecho AB a gente não tem nenhum valor de vazão em marcha, tá? Então, esse é o valor da vazão em marcha para cada um dos trechos. Bom, no passo 5, a gente tem que calcular agora a vazão de montante em cada um dos trechos, que nada mais vai ser, né, que a soma da vazão em marcha com a vazão de jusante, ou seja, o que está entrando aqui no ponto E, por exemplo, tem que ser igual ao que está saindo no ponto G, mais o que está saindo distribuído aqui linearmente ao longo do trecho, né? Então, no caso aqui do nosso trecho EG, né, não está saindo nada em G, mas está saindo ao longo do tubo 0,4. Tá? Então, é o somatório desses dois. Tá? Então, é só a gente fazer a soma aqui dessas duas colunas. Tá? E aí já vai corrigindo aqui automaticamente, né, as nossas vazões de jusante. Tá? Então, a gente já fez aqui esse cálculo. Tá? E aí deu certinho, né? Que a gente vê aqui que no nosso trecho AB, né? Tem que sair aqui 2,7, também não tem nenhuma vazão em marcha, então exatamente o que entra é 2,7. Então a gente está respeitando aí a conservação de massa. Voltando aqui no nosso roteiro, né? Então agora a gente já está aqui, o passo 5 a gente fez, né? O passo 6 agora é calcular a vazão fictícia em cada um dos trechos. Bom, a gente tem que tomar cuidado, né? Que a vazão fictícia num trecho de ponta seca, ela é calculada de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem 3 trechos com ponta seca. Nesse caso aí, né? Deixa eu verificar aqui. A vazão fictícia nesse caso, né? É igual à vazão de montante dividido por raiz de 3, né? Ou então 3 elevado a meio. Então, esse valor aqui, né? Ele vai ser também nesse caso aqui no trecho CD. Tá? Então, na ponta seca, a nossa vazão fictícia é a vazão de montante dividido por raiz de 3. Tá? Nos outros casos, né, é a média da vazão de montante com a vazão de jusante. Então, a vazão de montante mais a vazão de jusante, isso dividido por 2.
Então eu vou aqui só reduzir o número de casas decimais, tá? Essa é a vazão fictícia aí em cada um dos nossos trechos, tá? Bom, sabendo aqui essa vazão fictícia, a gente pode fazer... Opa, aqui faltou, né? Vamos seguir no nosso roteiro. A gente fez o passo 6. Então, o passo 7 é exatamente o que eu ia falando, né? Que é escolher o diâmetro de cada trecho de acordo com a tabela de pré-dimensionamento, né? Então, de acordo com a vazão que a gente escolheu. Então, a gente sabe aqui a vazão que está passando em cada um dos trechos, tá? Vou puxar aqui. A gente pode utilizar aqui a nossa tabela de pré-dimensionamento, onde a gente sabe qual que é a vazão máxima que cada diâmetro de tubulação pode transportar, né, para manter aqueles limites de velocidade que a gente viu na aula passada. Então, a gente vê aqui que um tubo de 50 milímetros ele comporta uma vazão de até 1,34 litros por segundo, tá? Então, esses nossos dois primeiros trechos aqui, eles podem ser tubulações de 50 milímetros. Bom, o nosso trecho CE, ele passa ligeiramente aí desse valor de 1,34 litros por segundo, tá? A gente até poderia utilizar o de 50, mas para a gente respeitar a tabela aqui no exercício, a gente já vai pular para o de 60, né? Que já comporta aí uma vazão de até 1,95 litros por segundo. Então, nesse caso aqui, a gente já vai adotar um diâmetro de 60 milímetros. Bom, o nosso trecho CD, né, ele tem uma vazão menor, porque ele é esse braço aqui da nossa rede. A gente pode utilizar também uma tubulação de 50 milímetros. E os dois primeiros trechos, né, o trecho BC e o trecho AB, que eles transportam uma maior vazão, né, para atender toda a demanda da rede, eles têm uma vazão maior. O diâmetro tem que ser um pouquinho maior também, né? De acordo com a tabela aqui, tem que ser o de 75, que suporta uma vazão de até 3,14, né? Então, é suficiente para até 2,7 aqui. Então, completando aqui, esses são os diâmetros que a gente escolheu, tá? Eu deixei até aqui essa coluna em amarelo, né? Porque ela é uma coluna importante para a gente, porque a hora que a gente for fazer os cálculos da pressão, se a gente precisar aumentar um pouquinho a pressão em algum ponto, a gente pode tentar aumentar esse diâmetro, né, para reduzir a perda de carga e elevar a pressão, tá? Então, essa tabela de pré-dimensionamento é uma base para a gente, tá? Mas nada impede que a gente adote diâmetros maiores do que isso aí depois. Beleza? Então, deixei ela marcada aqui porque talvez ela seja interessante para a gente no fim do exercício. Bom, então a gente fez aqui o passo 7, né? No passo 8, a gente vai calcular a perda de carga em cada um dos trechos, tá? Eu deixei aqui duas colunas, né? Uma para perda de carga unitária e a outra para perda de carga total, tá? Então, como ele dá aqui para a gente o valor do coeficiente de Hazen-Williams, a gente tem que utilizar essa fórmula. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, né? 10,65 vezes a vazão em metros cúbicos por segundo, né? Então, vou dividir por 1.000 elevado a 1,85 dividido diâmetro. Diâmetro também tem que ser em metros, né? Então, vou dividir por 1.000 aqui, elevado a 4,87. E o coeficiente de Hazen-Williams de 130, elevado a 1,85. E aí, fechei aqui. Acho que tá certo. Então, essa aqui é a nossa perda de carga unitária em cada um dos trechos. Para a gente saber a perda de carga total, né, é só a gente multiplicar esse valor da perda de carga unitária pelo comprimento da nossa tubulação. Então, esse aqui é o valor de perda de carga
em cada um dos trechos. Beleza. Então, a gente fez aqui o cálculo das duas perdas de carga, né? A gente já pode seguir para o próximo passo. Próximo passo, né? Identificar aqui, né, as cotas do terreno, tanto de montante quanto de jusante. Isso já poderia ter sido feito no início do exercício, né? Que são informações que você precisa da rede, mas a gente vai colocar eles aqui agora, tá? Então, no nosso trecho EG, nosso ponto de montante é o ponto E, que tem uma cota de 8 metros, e jusante o ponto G, de 6 metros. No trecho EF, montante também é E, jusante é F, que é 10 metros. Trecho CE, montante C, 8 metros, jusante E, também 8 metros. Trecho CD, montante 8 metros, ponto C, jusante, ponto D, de 11 metros. Trecho BC, montante 7 metros, jusante, ponto C, 8 metros. E trecho AB, montante 6 metros, jusante 7 metros. Bom, beleza, a gente já fez o passo 9. O que a gente precisa fazer agora é calcular a cota piezométrica de montante e jusante de cada um dos nós. Bom, eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia, né? Aqui a cota piezométrica, né, representada aqui pela pressão de montante mais a cota de jusante, tem que ser igual aqui a pressão de jusante, né, mais a cota de jusante mais a perda de carga. Então, a nossa cota piezométrica, né, é a pressão mais a cota do nosso sistema. Tá? O que acontece? A gente tem que definir exatamente qual que é o nível aqui desse reservatório. Tá? Ou seja, a parcela de pressão aqui no nosso ponto A, né, que está logo abaixo aqui desse reservatório, ela é desconhecida, né? A gente que tem que definir que vai ser exatamente a coluna do nível de água aqui em cima desse ponto, tá? O que a gente vai fazer é dar um chute de quanto que esse reservatório tem de nível de água, né? Ou seja, o quanto que ele está acima da cota desse nível A, tá? E depois verificar as pressões aqui no fim do exercício para ver se a gente vai atender esses 12 metros. Se a gente não atender, a gente pode subir um pouco mais esse reservatório. Se a gente passar muito, a gente pode reduzir um pouquinho esse valor para ajustar no valor de 12 metros. Tá? Então, eu vou deixar essa célula aqui em vermelho, em amarelo também, para a gente lembrar de ajustar ela. Tá? Então, a gente tem que a cota do terreno aqui, ela é de 6 metros. Eu vou jogar outros 6 metros aqui de nível, vou colocar mais. Vou colocar 20 metros que esse reservatório está acima. Tá? Então, vou colocar aqui que ela é de 26 metros. Tá? Bom, o que a gente quer calcular agora, né, é a cota piezométrica de jusante desse ponto. Tá? Então, eu tenho que a cota piezométrica é de 26, né, que seria aqui nesse ponto A. Eu quero calcular a cota piezométrica de jusante aqui nesse ponto B. Tá? Então, olhando aqui para a nossa equação de Bernoulli, eu tenho a cota piezométrica de montante, que é toda essa somatória aqui, é igual a cota piezométrica de jusante mais a perda de carga. Tá? Então, a cota piezométrica de jusante é exatamente a diferença da cota de montante com a perda de carga. Tá? Então, o nosso valor de jusante aqui vai ser igual a cota de montante menos a perda de carga no trecho. Bom, agora a gente tem que ir identificando aí as cotas de cada um dos pontos. Tá? Então, aqui no trecho BC, a nossa cota de montante, ela é esse valor aqui, que é a cota de jusante desse ponto.
E a cota de jusante vai ser também a diferença com a perda de carga. No nosso trecho CD, né, a cota de montante é esse valor aqui, que é o jusante do trecho BC, e a cota de jusante é a diferença com a perda de carga. De novo, no trecho CE, cota de montante é esse valor de jusante do trecho BC, e a cota de jusante sempre a diferença com a perda de carga. Trecho EF, né? Agora a cota de montante é esse valor aqui, né? Que é a jusante do trecho CE. Cota de jusante é a diferença com a perda de carga, que é esse valor aqui. E por fim, o último trecho, EG, cota de montante aqui, jusante do trecho CE, e a diferença com a perda de carga é a nossa cota piezométrica de jusante. Bom, então estamos quase terminando aqui o exercício, né? Só falta a gente fazer o último passo, que é calcular a pressão de montante e jusante e verificar as condições mínimas do sistema, tá? Então, a gente tem aqui tanto a cota piezométrica de montante quanto a cota piezométrica de jusante, né? Que seria esse valor aqui de pressão mais cota, tá? A única coisa que a gente tem que fazer para achar a pressão em cada ponto é retirar aqui o valor das cotas, né? Que a gente identificou aqui nas colunas anteriores, tá? Então, o valor de pressão de montante vai ser a cota piezométrica de montante menos a cota altimétrica de montante, tá? E a mesma coisa aqui para o nosso valor de jusante. Bom, então vejam o seguinte, né? A gente atingiu aqui as menores pressões aqui, vou marcar nesses dois pontos aqui, vou marcar em vermelho aqui. Em vermelho vai ficar ruim. Com a cor vermelha aqui em negrito, né? A gente ressalta. Vamos olhar onde são esses dois pontos, né? Essa menor pressão aqui, ela ocorre a jusante, né, do trecho EF. Nosso trecho EF é esse aqui, tá? Por que essa pressão mínima está ocorrendo nesse ponto? Porque ele é um dos pontos mais distantes do reservatório, né? Então eu tenho uma perda de carga bem elevada e ele é um pouquinho menor do que o ponto G, porque ele também está um pouco mais alto, né? A cota altimétrica dele é de 10 metros. Então, além dele estar muito distante, ele está um pouquinho mais alto do que os outros nós, tá? E a outra pressão mínima aqui, ela ocorre a jusante do trecho CD, tá? Que é esse aqui, intermediário, tá? Apesar dele não estar tão distante do reservatório, o problema dele é que o ponto D aqui, né, ele está muito alto, tá? Então, ele não tem uma carga potencial muito elevada, tá? Então, a pressão nesse ponto é um pouquinho baixa também, tá? Bom, o que aconteceu aqui? A gente teve que as pressões aqui, elas foram um pouquinho superiores ao mínimo que a gente poderia ter estabelecido, tá? Então, isso quer dizer que o nosso nível de reservatório está mais alto do que o precisava. O quanto, né? Exatamente 2,22, né? Que é um valor superior aqui da pressão mínima que a gente teve, né? Para a pressão mínima que a gente realmente precisa, tá? Então, essa nossa cota de montante aqui, a gente pode reduzir ela em 2,22 metros, tá? Então, vou fazer essa conta aqui, 26 menos 2,22, tá? E aí a gente tem exatamente aqui os nossos 12 metros como pressão mínima, tá? A gente poderia ter também tentado reduzir o diâmetro aqui em alguma tubulação, né, para aumentar a perda de carga, mas é mais interessante reduzir o nível do reservatório, porque vai reduzir mais o custo da instalação, tá?
Outra alternativa que a gente teria, né, era chamar essa cota aqui do reservatório de x e ir fazendo todo o cálculo, tá? Só que daí a gente teria que fazer de forma algébrica, né? Eu prefiro dar esse chute e ajustar no fim, né? Até porque aqui no Excel fica mais fácil de fazer isso, tá? Bom, então essa é a resolução do exercício, né? A planilha vai estar disponível aí para vocês, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E na próxima aula a gente vai fazer um exercício de rede malhada para entender melhor também o passo a passo lá desse tipo de rede. Beleza? É isso aí por hoje.